Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Hoje na leitura do item 4 do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no tópico, portanto, indissolubilidade do casamento, capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, ou que Deus juntou, a depender da tradução. O item 4 é o último parágrafo desse tópico maior, parágrafo sobre, portanto, o casamento, a indissolubilidade do casamento, para depois a gente passar para o tópico do divórcio. Talvez a gente até fique aqui no item 4, não adiantaremos necessariamente, como aconteceu na semana passada, que a gente leu 2 itens, quiçá ficaremos apenas nesse item. Vamos ver, né? Bom, vamos ler aqui o item 4, o texto, portanto, de Allan Kardec. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia, o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro 2 seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Muito bem. Portanto, Kardec arremata o texto dele, né, o texto sobre indissolubilidade do casamento, voltando à questão da lei civil, falando dos casamentos conforme a natureza, isso é, os casamentos, as uniões, onde não havia regulação social, onde não havia, de alguma forma, os códigos civis e éticos da sociedade, por exemplo, contemporânea, do mundo moderno e também pós-moderno, para dizer que também a ideia bem atribuída a Rousseau, principalmente, de que o homem selvagem é bom e a sociedade que o corrompe, também não é de acordo com a lei divina, porque a lei civil ou a lei humana, né, a lei material, a lei dos homens, é uma forma ou um produto de um desenvolvimento consciencial para tentar chegar a entender ou a caminhar na direção da lei divina. E em alguns momentos a lei humana serve de instrumento para colaborar com a lei divina. Não podemos negar isso. Em que pese a lei humana é cheia de imperfeições, né? As construções humanas são ainda imperfeitas porque a criatura ainda, estou falando do plano aqui nosso, né, do mundo nosso, ainda se encontra em grau de imperfeição, né? À medida que a consciência avança, vai estabelecendo leis cada vez mais compatíveis com o progresso e cada vez mais próximas com a lei divina. Quanto mais o homem é primário, mais primária é a sua noção de justiça. E assim por diante. Então, é interessante Kardec voltar a essa questão da lei para dizer que as uniões, na época onde não havia lei, já que ele começou o texto falando que, do ponto de vista divino e espiritual, não é a lei humana que vai consagrar o casamento, o matrimônio, como sendo uma união que não se deve dissolver. Não é a lei civil ou a lei religiosa, no caso do casamento tradicional, é que vai autorizar um casamento como legítimo. Porque isso é apenas um contrato humano. O casamento é
um movimento humano para legalizar aquilo que emocionalmente se encontra, em tese, genericamente falando, vinculado. É para formalizar algo que já existe nos sentimentos, ou pelo menos em tese deveria ser assim. Mas Kardec acaba esse texto voltando para dizer, e isso não quer dizer que a lei civil ou a lei material não tem o seu papel. E aí que ele discute. Discute aquilo que a gente já começou a falar na semana passada, né? Quando a gente falou que a formalização de uma união tem o seu papel humano. Humano. O que é de ordem divina é, repetindo o que a gente falou semana passada, união dos sexos e sentimento de amor ou afeição recíproca, como gosta de Allan Kardec colocar, né? Afeição recíproca e união do sexo. Ou seja, uma união permanente onde há afeto. Onde ambos coabitam em afeto. E isso caracteriza, configura o casamento do ponto de vista do mundo espiritual. Duas pessoas que convivem juntas, dê o nome que dê, possuem responsabilidades umas para com as outras, que pode ter um peso de uma união que aconteceu na igreja ou aconteceu em outro lugar. Porque para o mundo espiritual o que importa é o compromisso dos sentimentos. Agora, isso não quer dizer, por isso que Kardec deixa claro nesse item 4, que a lei civil não seja importante. Como eu falei semana passada, a formalização no mundo material tem um certo papel. Seja na igreja, seja não na igreja, seja no cartório, seja de papel passado, seja de documento de gaveta, com aliança, sem aliança. Aí depende da cultura, do arranjo do casal e assim por diante. Mas qual é o papel dessa formalização? Deixar claro para ambos o que é que nós somos, para não haver mais tarde mágoas. Como já falei aqui, de casos que eu conheço, de pessoas que depois de não sei quantos anos, quando a gente pergunta, não, a gente está casado. Não, a gente só está morando junto. Não, a gente está ficando. E aí começam as mágoas. A formalização é para deixar claro em que nível a nossa relação está para os dois. Essa é a ideia da formalização. Deixar claro para ambos. Né? Então, e isso claro que varia de casal. Tem casal que gosta de seguir os passos, tem outros que não gostam de seguir todos os passos, os rituais. Tem uma amiga minha que detesta noivado, não sei qual é o problema dela com o noivado, diz que já quer pular para casamento. Tem outros que quer desde o anel de compromisso, bodas de papel, até, enfim. Aí é da subjetividade, da singularidade. Então, tem a ver com definição, portanto, tem a ver com assumir publicamente, deixar claro para a sociedade, e tem a ver com sentimentos que se compartilham. É uma forma de dizer em que nível de profundidade está a nossa relação, à medida que os passos se dão. Que compromisso a gente está tendo? É essa a ideia. O resto é o gosto do cliente, é a preferência do freguês. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, tem uma colocação que eu acho de suma importância quando ele diz assim, em uma dos capítulos de Vida e Sexo, ele vai dizer: futuramente, as ciências do comportamento, na educação, na psicologia e em outras áreas do comportamento, vão se dedicar em elaborar instituições de orientação à mater e à paternidade, que ainda é um desafio para o espírito encarnado. A maternidade e a paternidade. Como se costuma dizer, não vem com manual de instrução, não vem com a cartilha, a gente vai aprendendo na experiência. E Emmanuel vai dizer que no futuro haverão, ele usa a expressão institutos. Já há tentativas hoje no mundo material, no mundo terreno, né? Haverá institutos. Se Emmanuel está dizendo institutos de maternidade e de paternidade, ele está dizendo também da relação conjugal. Porque a relação conjugal, em termos gerais, como a gente falou, é a base da estruturação aí da família e do cuidado com os filhos, do amor-cuidado. O que eu deixei claro, ou que eu tentei deixar claro na semana passada é o seguinte: nós temos dois extremos. A relação que a gente estabelece com a família de origem, que é a relação onde a gente é objeto de cuidados, e a gente tem uma relação, vou falar em termos aí sociais, né? Uma autoridade
uma relação de autoridade mais ou menos a depender de cada família, mas via de regra, uma relação mais verticalizada, uma relação onde nós estamos na hierarquia, genericamente falando aqui, se a gente for fazer uma metáfora da república e da sociedade, como sendo a sociedade civil, diante das autoridades da família, né? E assim por diante. Ou seja, a gente tem determinados papéis e a gente é objeto de cuidado, de afeto, de carinho via de regra, né? De determinadas responsabilidades. Nesse extremo da família de origem, e a gente tem um outro extremo que é quando a gente, seja estrutura uma família, seja cuida de algo de alguém. Que a gente passa dessa relação vertical para o outro lado da relação vertical. Onde a gente vai para o outro extremo que é, eu fui cuidado, agora eu cuido, eu me dedico, mesmo que não haja a maternidade biológica, a paternidade biológica, cuidar de algo ou de alguém, ou seja, na construção de uma família com filhos, que é uma outra experiência do amor. O amor cuidado e agora o amor que cuida. Né? No meio desses dois extremos está a relação conjugal. Porque nos extremos que eu mencionei aqui, existe a consanguinidade, quase sempre a consanguinidade, principalmente da família de origem, existe a consanguinidade, determinadas responsabilidades e obrigatoriedade. Na relação conjugal não é bem assim. Existem responsabilidades, existem determinados deveres, determinados papéis, mas, por exemplo, via de regra, a não ser que você cometa o crime, você não pode expulsar um filho pequeno de casa. Marido você pode até, mas filho pequeno não pode. Você não pode expulsar ou colocar na rua um pai ou uma mãe idosa porque é abandono de incapaz. Então, existem determinadas conjunturas ali. Na relação conjugal é um pouco diferente. Porque nem é uma relação de amizade. A relação de amizade, a relação social, que você escolhe os amigos, né? Que você escolhe as companhias com as quais você quer perto, né? Conviver de maneira mais próxima. A amizade tem isso. Na relação conjugal existe uma certa escolha, mas a gente viu que há outros fatores, e até fatores reencarnatórios às vezes, né? Onde a escolha às vezes foi antes do berço. E não dá pra... não tô mais... Quer dizer, até dá, mas não é assim tão simples como na amizade, que não tô mais com afinidade com fulano, vou me afastar dele e agora vou me aproximar de outro grupo com o qual eu me identifico. Na relação conjugal também não é assim. Pelo menos, claro, a gente pode separar, a gente vai falar isso aqui, mas não é assim. Então, existe aí uma interseção no meio, onde há uma possibilidade de rompimento, um certo nível de escolha de ficar na relação ou não, mas o rompimento não é tão simples como o rompimento de amizade, porque há coisas que são compartilhadas. A depender do caso, elementos financeiros que estão imbricados ali, compromissos e responsabilidades morais, dimensões emocionais que são compartilhadas e, às vezes, fatores espirituais. Então, não é indissolúvel o casamento, uma relação, né? Mas há ligações que vão além de uma ligação de amizade. Como eu falei semana passada, o grande desafio das relações mais próximas é o desafio da posse. Porque a gente atrita, porque a gente se acha dono do outro. Seja como filho, seja esposa, seja marido. E quando o outro funciona de uma forma que me desagrada, é óbvio que nós normalmente nos desequilibramos. Daí a relação conjugal é uma relação que está nessa interseção, né? Talvez até a relação conjugal seja um treino para a relação mais tarde com o filho, porque o filho é algo visceral. Que a gente tende a também estabelecer um apego muito grande. Na relação conjugal existe esse meio termo, né, que a gente vai treinando. A gente tem coisas que se compartilham, necessidades de cobrança e de também dar satisfação, mas também necessidade da preservação da individualidade. Como diz o poeta Khalil Gibran, naquele texto bonito da obra O Profeta, né? Estarem juntos, mas não estarem amarrados. Compartilhando, mas não se fundirem
a ponto de perder a individualidade, porque senão vão se magoar. Já notaram que a gente quer uma alma gêmea, mas ninguém quer ser a alma gêmea do outro. Porque ninguém quer perder a individualidade. Só que a gente quer uma alma gêmea para nós. Né? Essa ideia romântica da alma gêmea que se torna alma gemida com o tempo. Ou algema, a depender da preferência. Interessante que Emmanuel tem uma figura que eu acho muito bonita, no final da obra Vida e Sexo, novamente, que quando ele fala sobre os dramas das relações afetivas, ele diz mais ou menos assim, que quando Jesus optou por lecionar o não julgueis, e aquele que estiver isento de culpa atire a primeira pedra, utilizando o caso da mulher que foi pega em adultério, a mulher adúltera, Emmanuel vai dizer o seguinte, que não foi à toa aquela escolha. Porque Jesus poderia escolher qualquer outro caso para lecionar tolerância e compaixão. E ele escolheu justamente aquele caso daquela mulher. Por quê? Porque aquele caso daquela mulher representava um problema de ordem conjugal. Uma questão que diz respeito à vida matrimonial. E Emmanuel vai dizer, Jesus escolheu intencionalmente porque aquela mulher representa a humanidade toda. Aquela mulher é o símbolo de toda a humanidade. E aí ele continua dizendo que qualquer um de nós que não haja vacilado e que não haja cometido algum equívoco nessa ou em outras existências, na área da afetividade, não estou falando aqui apenas da experiência extraconjugal, não. Estou falando que não haja dilacerado a alma alheia em algum momento dos processos reencarnatórios. Emmanuel chama equívocos do amor. Ele chama assim, que aí ele abrange tudo, né? Não apenas determinado equívoco na experiência conjugal, mas ele abrange. Não há ninguém que possa tirar pedras, porque todos nós carregamos algum passado próximo ou remoto de dramas conjugais. E é por essa razão ele diz que as uniões na Terra quase sempre são infelizes. Ele vai dizer que nos planos superiores do mundo espiritual, as uniões são todas harmônicas. Quando a gente lê isso, a gente dá vontade até de ir para lá, né? Porque todas elas são baseadas em uma fusão de sentimento recíproco e de afinidade completa. E aí Emmanuel vai dizer, isso não ocorre na Terra. Mas Emmanuel vai dizer assim, algumas uniões na Terra já anunciam essas uniões dos planos superiores. Algumas uniões já simbolizam isso aqui, já antecipam o que a gente vai viver em planos mais altos. Mas a maioria, seja por falta, né, de maturidade na escolha, aquela coisa que a gente falou aqui, que a Kardec fala interesses materiais. Quando Kardec fala interesses materiais, pode ser de qualquer ordem, né? Não apenas o interesse na conta bancária. Né? Interesse sexual também, uma relação só sexual também é um interesse material. Eu me lembro de um milionário que certa vez deu entrevista, ele tinha 80 anos e a quarta esposa dele tinha 18. E aí alguém fez uma pergunta para ele, né, sobre aquela conjuntura, se eles não estavam em fases muito distantes, e se não havia interesse da garota, porque ele era um milionário, um magnata. Ele disse, qual é o problema? Eu também tenho os interesses. Ela tem os interesses dela e eu tenho os meus interesses. É uma troca de interesses o casamento. Veja o entendimento que ele tinha. Né? Então havia o interesse financeiro, pelo menos ele estava insinuando, ele não falou isso, mas estava insinuando que havia interesse financeiro de um lado e interesse pela juventude, pela juventude, pela sexualidade, né? pela atração física da outra parte. Isso é o que acontece no plano material, aqui de maneira, né, geral. E além disso, Emmanuel vai dizer, há também as uniões que não necessariamente obedecem a essa lógica, mas são uniões de desafio, porque são almas acompliciadas do passado, que se reencontram para reajuste de contas, e essas contas vão chegando aos poucos após a fase do enamoramento inicial. Enamoramento inicial. Então, vejamos, meus amigos, que a coisa é muito complexa. A coisa é complexa. Nós falamos aqui um pouco sobre a programação reencarnatória, não foi? Em reuniões passadas. Nem toda união é programada reencarnatoriamente, o que não quer dizer que não seja uma união que possa dar sucesso, porque alguma união do passado, o que a gente estabelece agora, uma vez foi de primeira vez.
Uma vez começou em algum momento. Então, fato, a gente não deve se preocupar. Será que com quem eu estou é uma alma do passado que agora está comigo novamente? Isso pouco importa a gente saber. A gente pode intuir pela força do afeto, né? Pelas características da relação. Mas isso não é relevante. O que é relevante pensar é que há uniões programadas, há uniões que são feitas, e às vezes há as duas coisas. Uniões que são previstas, uniões que são feitas antes ou depois daquelas que são previstas, e alterações para melhor ou para pior, a depender das escolhas que a gente faz pelo nosso livre-arbítrio. Como eu falei aqui, Filomeno de Miranda narra na obra Reencontro com a Vida, que há uniões que se estabelecem antes daquelas que foram previstas, aí sim, por causa, sei lá, interesse sexual, imaturidade juvenil, etc. E quando ambos que deveriam se encontram, já estão comprometidos. Muita gente vive esse dilema às vezes. E aí o que fazer nessa situação? Separam, se regularizam a situação e vivem em plenitude? É possível. Ou, a depender da situação, há casos de transferir aquela situação para outra oportunidade, porque já há um vínculo. Aí tudo depende de como a pessoa encara a situação. Tudo depende de como a pessoa encara a situação. Como ela lida e como é possível ela lidar com as suas relações afetivas. Porque também, certa vez alguém me perguntou aqui nessa casa, eu tenho uma história com alguém, um casamento já de mais de 20 anos, mas não me parecia, eu vou já abrir um parênteses, não me parecia apenas um encantamento sexual, porque era alguém que na verdade já conhecia lá de trás de anos, que eles se afastaram, e era uma senhora, né, que reencontrou essa pessoa. Só que ela dizia, olha, é possível amar alguém platonicamente, porque eu não tenho nenhum motivo para separar do meu marido. Um pai excelente, um companheiro ideal, mas eu reencontrei uma pessoa que na época da juventude, nossas famílias não quiseram namoro, etc. Parece coisa de cinema, mas existe. E a gente se afastou e agora encontrou. É possível amar platonicamente? Eu disse, é claro. A gente tem o direito de fantasiar, de idealizar, desde que essa fantasia não tire você da realidade. Se você é capaz de amar aquele com quem você está, por conta de uma história já construída, e o amor tem várias nuances, e amar aquela outra pessoa como um amigo, é válido, em prol da família. Agora, que isso não implique em você viver uma tortura com uma alma aqui, em que o seu corpo está aqui e sua alma está distante, porque aí também não é honesto com a pessoa que está do seu lado. Porque essa pessoa vai sentir que não é atendida na sua atenção, nos seus desejos, enquanto você quer estar em outro lugar. Se você consegue ter uma idealização por alguém, e isso não tira você do seu afeto, da sua postura, da sua atenção, dos seus deveres, e também do seu prazer, do seu amor, da sua satisfação, com aquela pessoa que a vida colocou com você, é válido. Desde que não se dilacere a alma alheia. Veja como a situação é complicada. Como há nuances que vão ao infinito. E que não dá para estabelecer uma receita para todo mundo. Por isso que os espíritos não se meteram nessa cumbuca aí. Né? Porque cada caso é um caso. E a gente vai examinar a separação com muito mais detalhe na próxima semana, né? Mas eu queria me deter só aqui em algo que é importante eu falar, e já falamos aqui em palestra, mas nunca falamos aqui no Evangelho, é o seguinte. Um casal que se harmoniza, afetiva, pelo respeito, emocionalmente, é um casal que, inclusive, é visto pelo plano espiritual como algo santo. Da palavra sanctus, em latim, que não é apenas algo teológico, religioso, mas sanctus, em latim, é sério. Né? Mas como algo sagrado mesmo. André Luiz conta, em uma das suas obras, Joana de Ângeles também faz uma menção a isso, Filomeno de Miranda, que é um casal que vai se buscar sexualmente, até na intimidade. Tem o respeito do mundo espiritual e a privacidade respeitada. Há um caso célebre na obra de André Luiz que os espíritos ficam na porta do casal, preparando a reencarnação do futuro filho.
Ou seja, não participam do ato sexual, porque a gente tem o direito à privacidade. E o reencarnante é levado depois para se acoplar ao óvulo fecundado que está viajando, cujo espermatozoide está viajando ainda pela trompa de Falópio, há alguns momentos, alguns minutos após o momento de intimidade do casal, a ponto de o casal ter defesas magnéticas. Então há uma comunhão ali, que André Luiz, em Missionários da Luz, vai dizer que é uma troca de hormônios físicos, mas também hormônios psíquicos. Ele usa essa expressão. Ora bem, vejamos que coisa. Por isso que você deve ler o Livro dos Espíritos com cautela, porque o Livro dos Espíritos está dizendo lá que quando você acha que está sozinho, tem uma multidão lendo o seu pensamento. É verdade, em tese geral. Mas há momentos que a gente tem direito à privacidade. Agora, se a relação é de ocasião, se o vínculo é de prostituição, se a situação é desrespeitosa e promíscua, é óbvio que aquela união é, de alguma forma, espetáculo público de espírito leviano, quais os cônjuges. Quem leu Sexo e Obsessão de Filomena e Miranda vê isso. A situação, a atmosfera do casal, as uniões, né, de conveniência, de momento, né, as uniões em ambientes às vezes promíscuos, é claro. Você já viu algum casal chegando no motel, abrindo o evangelho? Vamos abençoar agora a nossa comunhão aqui, Senhor. Fazendo evangelho no lar. Nada contra, nada contra. Mas, então, é importante isso. Aí alguém vai perguntar, e quando um é desequilibrado e o outro cônjuge tem equilíbrio moral, suplanta aquele que tem equilíbrio moral? Missionários da Luz, novamente, tem um caso específico de um casal cujo marido vivia em farra, tinha uma vida desregrada, inclusive sexual, fora de casa. E André Luiz narra ele chegando em casa, duas jovens que eram amantes dele em reencarnação anterior e do mundo espiritual obsidiavam-o sexualmente, a ponto de ele se entregar aos excessos. Mas a esposa, que tinha uma conduta nobre, que tinha um hábito regular da oração, não era santa, não. Uma pessoa do bem. André Luiz narra que o marido chegava à porta de casa e as duas desencarnadas não conseguiam entrar. Ele entrava e mesmo quando ia ter comunhão com ela, a comunhão era protegida, porque o bem suplanta. A força moral suplanta. Sabe o que os espíritos desorganizados que se viciavam e exploravam ele fizeram? A estratégia? Mantê-lo cada vez mais longe de casa. Que era estratégia, porque longe de casa ele não tinha a proteção e a cobertura espiritual da esposa. Então induziam-no a ficar cada vez mais longe. Veja que coisa, né? Porque é ser humano, espírito é ser humano. Só não tem um corpo. Tem as mesmas estratégias e mancomunações que a gente tem aqui no mundo físico, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Pensar que a união tem aspectos muito ricos, né? Eu não falei nem 1/10 do que eu estava programado para falar, mas vou socializar a palavra. Só para concluir, Jung, o célebre psicólogo analítico, ele tem um texto dele que ele fala sobre o casamento, né? Ele diz que o casamento é uma espécie de experiência para você se conhecer mais. O casamento, como qualquer relação, qualquer relacionamento, mas como o casamento é a relação normalmente a mais próxima, na qual a gente divide muita coisa, é uma ótima régua para você se conhecer. É um ótimo termômetro para você entender e dar conta da sua personalidade, né? Porque o outro também nos define. E a partir da interação com o outro vai nos ajudando a nos entender. Né? Vai nos ajudando como se fosse um espelho. O cônjuge não deixa de ser uma espécie de espelho que nos mostra quem nós somos na vida mais íntima. Né? Então, Jung dizia isso, né? Que a experiência do casamento é uma ótima experiência para um casamento consigo próprio. Né? É um convite para estar o tempo todo se verificando. É aquela ideia, quem diz isso é Haroldo Dutra Dias, né, que casamento é uma espécie de pilates do espírito, de fisioterapia, personal trainer. Então, ora bem, essa ideia, né, de que é uma experiência psicológica que me ajuda a entrar em contato com, vou falar numa linguajar mais psicanalítico, né? Entrar em contato com o meu inconsciente.
o inconsciente que muitas vezes eu não acesso, através da relação a dois. Né? Tanto é que Jung tem um texto que ele chega a dizer que tem gente que não tem perfil para casamento. Não tem perfil psicológico para casamento. Eu não sei até que ponto todos os autores concordam com Jung, mas se há pessoas que não têm perfil para casamento, aí eu venho naquela tese de Joana, né? Talvez Joana, pensando nisso, que numa obra sobre família, ela vai dizer que é melhor pensar muito antes de casar. Porque se eu acho que eu não tenho perfil para uma relação estável, é melhor eu não arriscar me comprometer. Porque há agressões que acontecem numa vida matrimonial que é mais do que destruir o corpo, é lesar a alma. Há lesões na alma que o indivíduo perde o corpo, desencarna, reencarna e volta traumatizado. Volta complexado daquilo que nós fizemos, de uma existência anterior. Então isso é muito sério, A gente vê Hermínio de Miranda falando sobre casos de obsessão quase sempre de amor magoado, nas relações mais próximas, inclusive do afeto conjugal. E os casos mais dramáticos que ele coloca no Diálogo com as Sombras são casos associados a esses dramas de ódio, né, de sentimento de revolta, por conta dos vínculos conjugais mal direcionados, mal conduzidos. Mas a coisa é muito complexa, né? É algo que tem várias nuances. Porque há situações que são de lesão na alma unilateral. Eu aqui não partilho de uma visão psicoterapêutica ou psicológica sistêmica de dizer que tudo está na conta dos dois. Não, tem situações que está na conta de um só. Porque há uma tendência em algumas áreas de psicologia que dizer que quando há um equívoco, é o casamento todo. Nem sempre. Nem sempre. Algumas vezes é dos dois, claro. Mas nem sempre. Mas há situações que às vezes uma pessoa empurra a outra para determinados desequilíbrios. Que havia uma coparticipação. Por exemplo, o caso específico da mulher adúltera que eu citei aqui, a Amélia Rodrigues conta a história dela. E diz do quanto ela era empurrada para o adultério pelo marido. Pelo desprezo, pelo ciúme patológico. Né? Inclusive, o envolvimento extraconjugal dela foi com um amigo do marido que frequentava a casa. E a Amélia Rodrigues narra o quanto essa mulher padeceu, a ponto de aquele homem sedutor, que começou a envolvê-la, ela, na verdade, estava com saudade de um dia o que ele foi e que não era mais. Não era de matéria plástica, não era de ferro, era uma alma também sensível. Ele tinha casos fora de casa, tinha uma vida bastante promíscua, e ela, naquele momento, então, derrapou. Então, veja como é algo muito grave. Eu nunca me esqueci de um caso, ainda na minha atividade profissional, de um jovem senhor, ele falando de um drama sexual. Não era uma pessoa mulherenga, não era uma pessoa, me permita uma expressão mais popular, não era um homem descarado, não. Ele vinha e chorava como bebê diante de mim, dizendo, eu vou surtar, não aguento mais. Porque me parece que a sua senhora, né, a esposa, tinha uma questão aí, uma questão traumática e sexual, e que havia uma complicação ali na intimidade do casal. E ele diz, eu não vou aguentar, eu vou procurar a mulher fora. Né? Eu não estou dizendo com isso, e não estou reproduzindo aqui o discurso machista da ideia de que a mulher deve sempre servir ao homem sexualmente a qualquer hora, 24 horas. Não, não é isso. Não é isso. É o bom senso, o equilíbrio. Né? Porque há estrutura, e também estruturas femininas, né? Que há conjunturas que a gente não sabe se a pessoa vai suportar. Então há muito desdobramento aí, por isso a dificuldade que a gente tem e o cuidado que a gente deve ter
de analisar tudo isso com amor, com compaixão, né? Porque nem sempre a gente tem toda a dimensão daquele quadro espiritual em profundidade, né? Vamos socializar a palavra, temos aí, inclusive, um tempo bacana, um tempo bom. Perfeito. Ela tá fazendo uma alusão a um trecho do texto que a gente leu, e aí, em cima disso, ela fez uma pergunta sobre as uniões homoafetivas. Em relação a esse trecho, eu acredito pessoalmente que aqui está dentro daquilo que a gente abordou em 2 semanas anteriores, há 2 semanas, quando a gente citou aquelas questões do Livro dos Espíritos que aborda esse conceito das leis e dos preconceitos, né, das uniões que são mantidas por preconceito, que eu acho que Kardec está abordando aqui mais a questão dos preconceitos de patrimônio, né, financeiro, né, em que muitas vezes 2 pessoas se unem em função disso, né, e Kardec está dizendo que a culpa não é da lei, é dos preconceitos, é do preconceito dos indivíduos. Inclusive há um caso especificamente, né, de uma obra mediúnica de Divaldo, que narra uma situação dramática, né? Um jovem que se encantou, se envolveu e se interessou por uma jovem que era de uma situação econômica diferente, numa época onde isso não era permitido. Os pais proibiram de tal forma que ele se suicidou. E aí, no mundo espiritual, ele foi resgatado, etc. É uma obra de Divaldo. E aí falava sobre o projeto futuro da reencarnação. E o projeto futuro era o seguinte: ele nasceria com idiotia, com um transtorno mental, né, uma limitação mental séria, por conta da agressão que ele fez em relação ao cérebro. Ele despedaçou o cérebro com um tiro. E os mesmos pais voltariam com um filho que foi vítima dele mesmo pelo suicídio, mas os pais tinham corresponsabilidade, né, por conta de um preconceito social da época, impediram ele de se realizar afetivamente e voltam agora para cuidar dele, porque tinham certa parcela de responsabilidade. Fechando aqui o parêntese, voltando. O interessante notar é que na questão 695 que a gente citou aqui, Kardec diz o seguinte, vou repetir a questão. A união permanente entre 2 seres, isto é, o casamento, é contrário à lei divina? Não. É um progresso na marcha da humanidade. Kardec utilizou sabiamente união entre 2 seres. Isso é muito interessante a gente pensar. Ou seja, o espírito em si, e a gente viu na questão 200 e 201, é assexuado. Ou seja, ele não é nem feminino, nem masculino. Eu não vou entrar muito pelas explicações da homossexualidade, senão eu vou me distender muito, a visão espírita da homossexualidade. A gente pode até tratar isso em outro momento, né? Quais são as raízes da homossexualidade, qual a explicação espírita da homossexualidade, da homoafetividade, porque senão a gente vai dilatar muito. Mas dizer que é o seguinte, que se são 2 seres, o Espiritismo não está condenando uma união permanente, ou seja, uma união estável entre 2 seres. Se há um vínculo de afeto e os sexos existem vinculados à organização material, já que o espírito pode reencarnar no sexo feminino ou masculino, e precisa viver as 2 experiências, a homossexualidade, numa perspectiva espírita, é uma experiência do espírito, não necessariamente negativo. O negativo é como a pessoa se conduz, seja na hétero ou seja na homossexualidade, como a pessoa se conduz. Se a união é monogâmica, é respeitosa, é ético-moral, do ponto de vista espírita não há nenhuma objeção, muito pelo contrário. Embora a literatura kardeciana não tenha nada diretamente, porque esse não era um tema tão debatido na sociedade na época de Allan Kardec, além de haver muito preconceito, não era muito ventilado e não era escopo do codificador estabelecer subtemas, porque isso ia até o infinito. Ele falou sobre o casamento. Hoje a gente pode entender e raciocinar em cima disso que é um casamento entre 2 pessoas, mas ele não particularizou, porque o objetivo de Kardec era estabelecer os elementos essenciais da visão espiritual, né, da visão do mundo espiritual para a Terra. Mas se o casamento, a união entre 2 seres, obedece a uma ética moral, a um vínculo de afeto, do ponto de vista espírita, nós, e aí eu estou com a maioria dos autores, né,
desde um Deolindo Amorim, ao Hermínio de Miranda, a própria Joana de Ângeles e outros, e o próprio Emmanuel, que tem um capítulo em Vida e Sexo sobre o assunto, homossexualidade. Não há nenhuma objeção, não há nenhum tipo de transgressão, não há nenhum tipo de inadequação, né? E penso eu, de acordo com o próprio mundo espiritual também, penso eu, que a formalização pela lei é uma forma de garantir também os direitos daquele casal, né? Regulamentar socialmente, né? E aí tem uma série de situações que a lei pode amparar, o patrimônio construído junto, se há filhos que são, né, adotados pelo casal, ou, né, produzidos, enfim, há o patrimônio, o direito à herança, que é a ideia da legislação em torno do casamento, né, para que a união desses dois indivíduos não seja enfraquecida socialmente, né, vulnerabilizado socialmente. Então é importante a gente pensar nisso, não há nenhuma objeção do ponto de vista espírita em relação. O que a gente rejeita não é a homossexualidade, como não é a heterossexualidade, é a promiscuidade. É o que o indivíduo faz da sua vida sexual. E isso não é exclusividade de uma orientação sexual, né? É como a pessoa se conduz, como a pessoa se permite, né? Agora, um outro momento a gente pode abordar, né, a causa da orientação homoafetiva do ponto de vista do aspecto espiritual, que aí é um outro tema, né? Mas, em minha forma de entender, de acordo com os autores espirituais que escrevem o tema, é válido. Tanto a união entre dois seres do ponto de vista do mundo espiritual, né? Como também o amparo legal para proteger materialmente os interesses materiais desses dois indivíduos, né? Eu me lembro que o Divaldo, certa vez, foi perguntado, há muitos anos, sobre a questão da adoção de filhos por um casal homossexual, e ele falou o seguinte, os estudiosos se dividem, ele falou lá atrás, né, os estudiosos se dividem, e eu não posso dar uma opinião total a esse respeito, porque eu não sei, a gente tem que esperar as próximas gerações para saber, por exemplo, duas figuras femininas cuidando de um menino, por exemplo, ou duas figuras masculinas cuidando de uma menina, como é que isso vai ser? Anos mais tarde, ele volta ao assunto e vai dizer assim, eu não sei essa resposta, porque os estudiosos também não sabem. A gente está esperando estudos mais consistentes aparecerem. Mas, ele vai dizer, depois de refletir um pouco com Joana de Ângeles, eu chego à conclusão que o afeto é mais importante do que essa questão. Porque quando a gente vê instituições onde crianças estão ali abarrotadas sem afeto, por que não? E por que impedir um casal homoafetivo, que às vezes tem ética, tem respeito? Porque quantos casais heterossexuais que são vulgares, que expõem sexualmente os filhos, que estimulam de maneira perturbadora os filhos, né? Por que não esse casal poder ofertar afeto e amor, né? E há, inclusive, algumas experiências nesse sentido, né? Que um casal homossexual que tenha... Porque não é um casal homossexual, é um homossexual ou heterossexual, que sejam discretos na sua vida sexual, que não se exibam, né? Não é uma questão de dizer, como alguma discussão, porque o casal homossexual que se beija na rua, todos. Porque, por exemplo, o casal heterossexual que vive se agarrando também na rua, é um certo exibicionismo também. Para a gente, porque senão a gente está discriminando, né? A gente está falando que só determinado grupo, né? Então, para que esse exibicionismo, se não uma vida particular, numa vida privada, né? Então, em qualquer âmbito, não apenas da homo, mas na heterossexualidade também. Agora, o que é importante a gente aqui considerar é o afeto que se dispensa. Porque senão a gente vai repetir um equívoco que já está velho, que é a ideia de que se um menino ou a menina tem genitores homossexuais, necessariamente vai suscitar homossexualidade, então ninguém deveria desenvolver homossexualidade por filhos de heterossexuais, né? Não tem isso. É algo do self. A tendência homoafetiva é algo do self, como diz Emmanuel, que antecede o berço. O espírito já traz matrizes para descambar mais tarde, para desenvolver, descambar aqui no bom sentido, né? Definir-se pela homossexualidade, né?
Uhum. Ele está perguntando, esses casamentos, por exemplo, onde aparentemente durante anos há uma união sólida e de repente há um rompimento e às vezes inclusive com agressividade, com estresse, com tensão e inclusive em alguns momentos com novas uniões de pessoas que fazem parte ali da família, né? Ou seja, um marido que se separa da esposa e se casa com a cunhada, né? Ou com uma prima da ex-mulher, etc. Ele está perguntando se há muitos fatores, cada caso é um caso. Cada experiência é uma, cada caso é um caso. Né? A gente não pode generalizar. Agora, ele está perguntando se há influências espirituais. Sempre, os espíritos influenciam a gente mais do que imagina. Depois eu conto porque eu estou rindo. Os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. Né? Toda união sólida e harmônica é invejada por espíritos zombeteiros, como às vezes, invejada por encarnados. A população desencarnada é apenas a humanidade que está agora sem corpo. Né? É heterogênea. Os espíritos ignorantes, diz Allan Kardec, invejam e têm despeito de qualquer coisa que seja boa, que seja moralmente saudável, que seja evoluída, né, que seja equilibrada, que fomenta o progresso. Não é apenas um trabalho espírita, não é apenas uma casa espírita, mas também uma família, mas também uma união, né? Em que às vezes há rompimentos sugestionados por influências espirituais para causar perturbação e às vezes o despertar lá na frente. Né? Conheço alguns casos assim, o despertar lá na frente, né, pela ilusão provocada pelo mundo espiritual. O que não quer dizer que a gente agora vai dizer que a gente se separou porque o espírito é que tomou conta da gente. Porque também vai virar moda dizer que o obsessor tomou conta da gente. Nós somos influenciados nas áreas que a gente tem vulnerabilidade. É a área sexual? É aí que eles vão. É aí que eles vão acionar. Né? Então, nessas áreas que eles vão insuflar, etc., são nossos pontos vulneráveis. Né? Mas somos influenciados. Né? Eles não determinam. Não é uma coisa absoluta. Eles influenciam, mas eles não agem por nós. A gente acata a influência, né? Com exceção dos casos de subjugação, porque aí é um caso à parte especificamente, né? Mas há essa conjuntura. Como superar? Né? É um desafio. As influências espirituais em qualquer âmbito, não apenas no casamento, é um desafio. São desafiantes. Nós estamos em um momento, por exemplo, atual, em que pululam uma atmosfera de inquietação. Não estou falando só do cenário político, não. De maneira geral. E as influências espirituais oportunistas se aproveitam para causar desagregação em nós. Na área da amizade, na área social, nas redes sociais, nos grupos infernais de WhatsApp e assim por diante. Né? E também nas relações presenciais, nas relações afetivas, né? Nas relações familiares. Então, muito cuidado, né? Para que a gente não torne o nosso palco familiar, nossas relações mais próximas, um campeonato de discussão, de bate-boca e de vaidades. Então, porque às vezes tem espíritos azucrinando e perturbadores que gostam e que se alimentam da desorganização, da balbúrdia, da confusão. Né? Ontem, em mediúnico, um espírito bastante agressivo se comunicava e me disse tanto desaforo. Eu acho que eu nunca recebi tanto desaforo. Né? Me esculhambou de cima a baixo. Né? Falando de um caso. E o médium não sabia. Eu sabia do caso que ele estava se referindo. Né? De uma pessoa que eu atendo na atividade profissional. Ele disse assim, eu vou levar ela a odiar você e se afastar de você. Porque você está sendo conivente com o erro dela. E falou alguma história lá. E eu não estou entendendo, porque eu não queria sugestionar o médium. Né? Porque só eu sabia, o médium não sabia. Né? Mas estava certíssimo a situação. E o espírito dizia assim, eu vou matá-lo. Essas ameaças que as entidades às vezes fazem. Eu vou matá-lo. Ele diz, meu irmão, vai ser uma vez que se eu morrer numa situação dessa de transição, Ave Maria, eu vou ser recebido mais do que André Luiz. Primeiro que André Luiz não morreu assassinado. Se eu morrer assassinado, eu vou dar tchauzinho a ele e vou passar de nosso lar. Aqui para nós. Né? Então, são essas ameaças, essas coisas. Eles não têm esse poder todo. Porque se eles tivessem esse poder, a Terra realmente estaria um caos. Não é assim, eles têm limites. Mas eles
fazem isso justamente para criar uma psicosfera negativa. Certa vez alguém me falou o seguinte, meu pai é embriagado, né, vive embriagado em casa, e quando ele se embriaga, ele sai batendo em todo mundo, discutindo em todo mundo, e um dia numa discussão dessa ele caiu e quebrou o braço. E na semana seguinte eu quebrei o mesmo braço. O que é isso? É contaminação agora? Eles, por incrível que pareça, tem uma contaminação aí. Eu não vou dizer que você está obsidiado como seu pai, mas vivendo numa mesma atmosfera, às vezes a gente entra numa faixa. Todos nós entramos numa faixa e depois saímos. Então, essa faixa que a gente entra, às vezes fez você reproduzir. Porque esse é o cenário familiar. Esse é o desafio de viver em família. Né? Então, eu estava rindo porque tem uma amiga minha que diz assim, Jesus que foi esperto que não casou. E se você for ver, boa parte dos missionários que não casaram. Né? Então, só os sofredores com Bezerra de Menezes, que casou 2 vezes, coitado. Mas são as tarefas missionárias de cada um, é claro. Né? São as tarefas particulares de cada missionário. Né? Há algumas missões, como a gente falou aqui, que são incompatíveis com o matrimônio. E outras não. Aquelas que não são incompatíveis, aí depende da característica da tarefa, da afinidade do espírito por determinados espíritos que reencarnam junto dele, e às vezes um consórcio pode até ajudá-lo na tarefa que ele vai desempenhar, depender da tarefa. Gandhi queria separar da mulher em determinado momento, em determinado período da vida dele, né? Porque na tradição hindu, ao adotar um ideal espiritual e político, há toda uma crença hinduísta, né, de sublimação da função sexual. Né? E ele declarou-se celibatário e chamou a esposa e liberou ela. Você é jovem, você é uma mulher bonita, você pode refazer sua vida amorosa, sua vida afetiva. Porque pela mensagem, eu não vou entrar no mérito da crença hindu, pela mensagem da não violência, eu agora adoto uma vida de abstinência e de castidade. E eu não tenho o direito de amarrar você a mim, porque você tem suas necessidades físicas e emocionais. Porque isso é importante também considerar. Ele foi sensato e digno com ela. E ela deu uma resposta que foi de uma altura maior do que a dele, né? Porque ela disse, eu não sei porque você está me perguntando isso, eu casei com você e não casei para sexo. Eu amo você e não apenas seu corpo. Se você está disposto a fazer essa renúncia, por que não eu? Ela foi maior do que ele. Porque ele fez por um ideal. Ela não tinha ideal. Ela fez por ele. Por amor a ele. Né? Então isso é maior mérito. Né? Então, a gente tem, né, essa... Não estou recomendando ninguém fazer isso nas suas relações conjugais, não. Mas, enfim.